Pessoal, bom dia. Como eu combinei com vocês, eu vou enviar o vídeo sobre o Juscelino. Ontem não consegui e tô gravando de novo porque deu um erro aqui, não sei o que aconteceu, ele não baixa de jeito nenhum. Fui lavar o cabelo e o secador queimou. Eu acho que nós estamos numa vibração aqui na Terra bem negativa, né? Não é possível. Tantas coisas assim acontecendo. Mas enfim, vamos ao que nos interessa. Juscelino Kubitschek, presidente que assume vencendo as eleições de 1955, depois de tudo que havia acontecido com o Vargas, que cometeu suicídio em 24 de agosto de 54, conforme vimos no outro vídeo, tá? Quando o Vargas comete suicídio, ainda não havia acabado o mandato. Então, quem assume primeiro é o seu vice, Café Filho, que por motivos de doença, motivos de saúde, se afasta e é substituído por Carlos Luz, que era o presidente da Câmara dos Deputados, e que houve também um problema político ali, uma disputa, alguns falam em golpe, e acabou sendo tirado do poder, e quem assume é Nereu Ramos, tá? Que era o presidente do Senado. Então nesse final de governo super tumultuado, depois da morte do Vargas, nós tivemos 3 presidentes, o Café Filho, o Carlos Luz e o Nereu Ramos. Quem gosta depois dá uma olhadinha nisso, tá? E inclusive essa questão de terem esses 3 nomes tem a ver com o que eu vou comentar com vocês. Eu vou pegar a minha cachorrinha, porque Elis Regina está querendo colo. Pelo seguinte, quando Juscelino é eleito em 1955, ele assume no ano seguinte, 1956, e fica até 1961. A questão é que ele foi eleito como presidente pelo PSD e o seu vice era o João Goulart pelo PTB, ambos partidos que surgiram no período do Getúlio, tá? Em especial o PTB, que era o partido do próprio Getúlio Vargas. Inclusive, João Goulart já havia sido ministro de Vargas, tá? Quando eles são eleitos, houve uma articulação de golpe arquitetada pelo Carlos Luz, que tinha sido presidente do Senado e que assumiu um tempo como presidente depois da morte do Vargas, e acusavam Juscelino e João Goulart de serem comunistas e não queriam que eles assumissem o poder. Porém, e quem é que articulou esse golpe junto com o Carlos Luz? A UDN, né? União Democrática Nacional, que era o partido de oposição já desde a época do Vargas, liderado também por Carlos Lacerda, lembra? Bom, nesse momento, a gente vai perceber que as forças militares vão se manifestar e não vão permitir que esse golpe seja colocado em prática. É por isso que o Juscelino e o João Goulart conseguem assumir. O general Henrique Teixeira Lott, das Forças Armadas, é quem vai se adiantar e vai impedir esse golpe, permitindo que o PSD de Juscelino e o PTB de João Goulart assumissem a presidência do Brasil. A partir daí nós temos um governo do Juscelino que é caracterizado por um crescimento econômico muito grande, traz novas tecnologias, porém ele era chamado de um governo modernizador, mas ao mesmo tempo que tinha uma política modernizadora, mas desnacionalizadora, porque abre as portas do Brasil para o capital externo, tanto de forma direta, através de empréstimos, quanto de forma indireta, com a vinda de empresas internacionais, né, estrangeiras para cá. A partir daí, começa o plano de metas de Juscelino, que prometia desenvolver o país 50 anos em 5. E dentro desse plano de metas, que tinham mais ou menos 31 metas, haviam algumas categorias que ele queria priorizar. Entre essas categorias, a gente tem lá a indústria, o transporte, a energia, saúde e alimentação. Porém, saúde e alimentação foi onde menos investiram dinheiro, tá? Ou suas forças. Investiram de fato na indústria, principalmente no setor automobilístico, nos transportes, construção de rodovias principalmente, e também em energia. Tanto que na época, a partir de empréstimos estrangeiros, surgiram usinas hidrelétricas como Furnas, Três Marias, tá? Que vão se destacar naquele momento. E ao mesmo tempo então que nós tínhamos um crescimento econômico muito grande, desenvolvimento, novas tecnologias, nós tínhamos também um crescimento da dívida externa muito grande, que acabava desvalorizando também o salário mínimo diante da inflação que surgia naquele momento.
Porém, o governo de Juscelino conseguia ser visto com bons olhos, até pelo que estava acontecendo na cultura do Brasil naquele momento. Inclusive, o governo de Juscelino fica conhecido romanticamente como Anos Dourados, os anos 50, os anos dourados, aonde nós temos a introdução da televisão no Brasil. A Copa do Mundo, foi a primeira vez que nós vencemos uma Copa do Mundo em 1958 lá na Suécia, que também fez o povo ficar eufórico, e essa euforia sempre acaba alienando um pouco a população para o que de fato está acontecendo, porque o crescimento econômico e as novas tecnologias atingiam a elite e a classe média. O povo permanecia na miséria, mas acabava sendo anestesiado por essas outras questões. E inclusive o rádio ainda era muito propagado. E nós tivemos o surgimento, além das canções, né, de samba, a bossa nova, que surgiu ali com o João Gilberto. E nós temos inúmeros cantores que se destacam no rádio. Calbi Peixoto, que é um dos meus preferidos, Emilinha Borba, Nelson Gonçalves, vários nomes que se destacam no rádio naquele momento, no governo do Juscelino. E tudo isso, então, traz uma atmosfera cultural de alegria, de euforia, que talvez não permitisse que as pessoas percebessem o que de fato estava por trás de todo aquele crescimento econômico e que a dívida externa se alavancava absurdamente. E inclusive para afastar a população, né, das manifestações políticas e impedir que chegassem até o governo, na época investiu-se na construção de Brasília, que se torna a nova capital do país. Ela vai ser fundada em 1961. Aliás, perdão, em 1960, 61 o Juscelino termina o mandato, em 3 anos Brasília foi construída. Uma cidade planejada, né, urbanisticamente por Lúcio Costa, e a arquitetura de Oscar Niemeyer, que todo mundo sempre comenta, né, todo mundo esquece do Lúcio Costa, mas todo mundo fala do Oscar Niemeyer, que claro, é um gênio, tem que ser falado mesmo. Mas a gente precisa falar dos poréns, né, do porquê construção de Brasília no centro-oeste. Houve no governo Juscelino uma marcha para o oeste, né, que é a ocupação do interior do Brasil. Qual era o interesse? Além do crescimento econômico, há o interesse sim de afastar as massas populares da grande cúpula do poder. Na época, em 3 anos, vários operários, trabalhadores foram para Brasília, principalmente nordestinos, que precisavam de trabalho, fugindo da seca, e trabalhavam construindo a cidade de Brasília, e ficaram conhecidos como candangos. Tá? Em 3 anos Brasília estava pronta, tá? Uma cidade planejada, embora nos arredores nós tenhamos várias cidades chamadas cidades satélites, com uma miséria absurda. A 15 quilômetros do Congresso Nacional nós temos um dos maiores lixões do Brasil, e que formou a partir dali uma das maiores favelas. É uma vergonha, né? Até hoje. E desde aquela época isso se desenvolve dessa maneira, tá? Então o que a gente tem que trazer desse governo do Juscelino, tá? Falar dessa modernização, mas que houve crescimento da dívida externa, abertura para capital externo, o plano de metas que estabelecia desenvolver o Brasil 50 anos em 5, acaba não se cumprindo. Nós temos ali o desenvolvimento da indústria, do transporte, da energia, mas saúde e alimentação deixadas de lado, tá? Um outro detalhe interessante do governo Juscelino é que não foi tão rígido com a oposição. O único partido que permaneceu na ilegalidade foi o Partido Comunista durante o governo Juscelino. Muitos diziam que pelo fato dele ter sido acusado de comunista, ele não quis, né, criar maiores polêmicas. Outros porque, de fato, ele não queria uma participação efetiva dos comunistas no Brasil. Existem inúmeras hipóteses, mas os pontos principais são esses. Então eu peço que vocês leiam sobre esse crescimento econômico, essa dívida externa, a abertura ao capital externo, essas questões da cultura, porque Anos Dourados, que é super interessante, né? A questão do surgimento da Bossa Nova e a construção de Brasília, que foi fundada em 1960. Tá bom? Um beijo para vocês, bons estudos, e nós vamos nos falando através do meio virtual.